O meu nome é Letícia Menegassi Borges, eu sou formada em Educação Artística com ênfase em artes visuais, antes mesmo de fazer a graduação em Direito. Sou advogada e mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tenho experiência em Direito Tributário e também já trabalhei em algumas instituições culturais na área de arte e educação. O livro vai falar sobre a Emenda Constitucional 75 de 2013, que instituiu a imunidade tributária relativa aos fonogramas e videofonogramas de música brasileira. Porém, essa abordagem ela é uma abordagem ampla, não é uma abordagem estritamente do ponto de vista tributário, porque ele é o resultado da minha pesquisa em Direito Político e Econômico. Então, eu vou falar sobre acesso à cultura, sobre como o Estado brasileiro vem tratando a questão da cultura ao longo das suas constituições e, sobretudo, na Constituição Federal de 1988, sobre economia da cultura, sobre como a cultura, então, vai ter impacto no desenvolvimento socioeconômico do país. Vou falar sobre a imunidade tributária especificamente, na medida em que esse é um instituto típico do constitucionalismo brasileiro, é um instituto que você não encontra em outras constituições de outros países. E vou abordar também a importância das políticas públicas no combate à pirataria, porque eu acredito que não é somente o tratamento tributário dado à música brasileira que vai resolver esse problema tão sério que é da pirataria. Então é importante também que as pessoas aprendam a valorizar o trabalho dos artistas e aprendam a se comportar de forma mais ética perante a internet, porque embora ela traga um acesso maior à cultura e à música, mais especificamente, ela também facilita muito a questão do acesso à música por meios ilícitos, ou seja, por meio da pirataria. Então, a gente precisa sim de políticas públicas que intensifiquem o respeito aos direitos autorais e a ética. Então, o livro vai abordar todas essas questões de uma forma multidisciplinar, não apenas sobre o ponto de vista do direito tributário. Inicialmente, eu nem sabia que essa minha pesquisa iria se tornar um livro. Na verdade, ela começa a partir da minha pesquisa na pós-graduação, que é a minha dissertação de mestrado em Direito Político e Econômico lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na linha de pesquisa A Cidadania Modelando o Estado. Então, embora o tema seja focado no direito tributário, a gente vai falar também de questões mais relativas ao acesso à cultura e à cidadania. A partir então da minha dissertação, acabou surgindo o livro como resultado dessa pesquisa que foi desenvolvida sob a orientação do professor Eduardo Jardim, com o qual eu faço até hoje algumas pesquisas na área de direito tributário também. A imunidade tributária é uma forma perene de intervenção do Estado no domínio social e econômico, por meio da qual o desejo coletivo de ver certas situações incólumes à tributação se cristaliza. Tal instituto, típico do sistema constitucional tributário brasileiro, cuja feição analítica é acentuada no direito tributário, tem sido historicamente aprofundado ao longo das constituições brasileiras, encontrando na Constituição de 1988, até hoje, o tratamento mais minudente. A doutrina oferece uma riqueza de concepções acerca da imunidade tributária, sendo certo que, qualquer uma que seja a concepção adotada, a fonte da norma imunitória é sempre a Constituição. Levadas em consideração as diferentes concepções de imunidade construídas no campo doutrinário, propomos um conceito segundo o qual as imunidades tributárias são regras constitucionais de incompetência tributária, vetoriais de princípios, destinadas a proteger e incentivar contra o ônus da tributação determinados bens, pessoas ou situações. Esse material no qual o livro resultou
ele tem basicamente dois pilares: é a pesquisa bibliográfica acerca da imunidade tributária e também da economia da cultura, da questão da cultura enquanto um bem jurídico, e também é uma pesquisa empírica feita a partir de pesquisas que são feitas para esse olhar para a economia da cultura, porque uma dificuldade que a gente encontra quando a gente vai pesquisar a questão das políticas públicas voltadas para a cultura é justamente a dificuldade de dados. A gente não sabe exatamente quantitativamente que universo é esse que nós estamos tratando. Existem pesquisas feitas de forma esparsa, tanto pelo próprio Estado quanto por entidades privadas, e isso sem dúvida mostra que o desenvolvimento de políticas públicas fica comprometido uma vez que você tem dados que são feitos de forma intermitente, não são feitos de forma contínua. Então, eu pesquisei com a maior quantidade de dados possíveis, mas esbarro sim nessa dificuldade de dados relativos à economia da cultura e principalmente na doutrina jurídica brasileira, sobretudo no campo do direito tributário. O processo de pesquisa, como o livro ele é fruto da minha dissertação de mestrado, ele vai seguir ali a sistemática que é própria desse tipo de pesquisa. Então a gente começa fazendo um levantamento bibliográfico, começa depois a fazer um levantamento de dados e sistematizando todo esse conhecimento. Em termos de duração, cerca de 2 anos e meio, desde que eu comecei a estruturar o projeto até o livro final. O tratamento da cultura como um bem de relevância para o mundo jurídico, e mais que isso, como um direito fundamental, é coerente com a importância da cultura para a humanidade, pois, quando se pensa no conjunto de capacidades que distingue o ser humano dos demais seres que habitam a Terra, tais como a fala, a escrita, a capacidade de produzir e aprimorar a tecnologia, desde uma simples alavanca até uma complexa aeronave, o próprio direito, a capacidade de produzir culturas pode ser considerada como uma das mais destacadas capacidades humanas. Miguel Reale, percebendo que o homem não se contenta com aquilo que lhe é dado pela natureza e passa a interferir na realidade natural, consignou que cultura é o conjunto de tudo aquilo que, nos planos material e espiritual, o homem constrói sobre a base da natureza, quer para modificá-la, quer para modificar a si mesmo. É desse modo o conjunto dos utensílios e instrumentos, das obras e serviços, assim como das atitudes espirituais e formas de comportamento que o homem veio formando e aperfeiçoando através da história como cabedal ou patrimônio da espécie humana. Eu espero de verdade que as pessoas compreendam que o respeito aos direitos autorais é uma necessidade cada vez maior. Da mesma forma como a gente trabalha e espera ter um reconhecimento pelo nosso trabalho, os artistas também têm esse direito. E não é um direito só dos artistas brasileiros, inclusive essa é uma crítica que eu faço à emenda constitucional número 75, na medida em que ela protege somente os fonogramas e videofonogramas de música brasileira, né, que são compostos ou interpretados por artistas brasileiros, porque se esse é um instrumento válido para o combate à pirataria, por que sonegar esse instrumento aos artistas estrangeiros na medida em que eles também são vítimas da pirataria? Eu acredito sim que a cultura brasileira ela tem que ser protegida pelo Estado, valorizada, incentivada, tem que ser garantido o acesso, mas no que tange ao combate à pirataria, eu acredito que ele possa sim ser estendido aos artistas estrangeiros e mais do que isso, não somente em relação à música, mas em relação também a outras linguagens artísticas, na medida em que, por exemplo, o cinema, só para dar um exemplo que eu acho que é bastante visível, o cinema também é uma linguagem que é muito afetada pela pirataria.
Então, me parece bastante limitado esse corte feito pela Emenda Constitucional número 75. Ao nosso pensar, a cultura é absolutamente necessária quando se pensa em uma sociedade pluralista e criativa, apta não apenas para consumir a cultura advinda daqueles países já dominantes economicamente no cenário mundial, mas sim capaz de conhecer, valorizar e criar a sua própria cultura. Graças ao espírito de seu povo, o Brasil tem a característica de ter um vigoroso patrimônio cultural que não pode ser relegado ao acaso. Daí a importância de que todos os atores da vida social, seja o próprio Estado, seja a comunidade de artistas que alimentam a cultura, seja a sociedade que usufrui da cultura, assumam suas responsabilidades para que a cultura nacional não dependa apenas de incentivos fiscais, a exemplo da Lei Rouanet, mas que possa ganhar autonomia e ser ampliada a um número cada vez maior de pessoas. Olha, eu acho que é muito importante a gente se colocar sempre no lugar do outro. E uma coisa que me incomoda muito é a gente perceber que as pessoas veem a cultura e a arte como um não fazer, como algo não produtivo. E daí talvez essa nossa condescendência, essa nossa permissividade em relação à pirataria. Porque parece que, como é algo que é produto da arte, aquilo não é o trabalho. Mas no livro eu mostro que, por exemplo, a média de salários dos trabalhadores da economia da cultura, ela é inclusive mais alta do que trabalhadores com o mesmo nível de escolaridade de outros setores. Então a pirataria, a prática de downloads ilegais, ela tem sim um impacto muito grande na vida de todos nós, inclusive quando isso tira empregos dentro da indústria musical e da indústria cultural.